Paz seja convosco, meus amados irmãos. Hoje nós começamos uma série chamada VUT, Vivendo os Últimos Tempos. O objetivo desta série é nós olharmos para a palavra e diversos acontecimentos, diversos relatos que nós encontramos na palavra, o que ela nos ensina como proceder nesse tempo. Viver os últimos tempos é entender em que tempo nós estamos inseridos, vai fazer a diferença no nosso caminhar, vai fazer a diferença em nós sermos vencedores, vai fazer a diferença em nós compreendermos tudo isso e muitas vezes tirar de dentro de nós alguns sentimentos que só têm nos causado tristeza ou podemos dizer até sofrimento. A palavra nos fala que entender o tempo que nós estamos vivendo vai fazer com que nós venhamos olhar para frente e ter não somente a esperança, a fé, não é ter a certeza de que Deus está conosco, não importa o tempo que estamos vivendo, Ele está sempre presente. Como assim nós vamos entender, ver, e durante esse tempo nós vamos estar aí sendo alimentados com a palavra do Senhor. Quero orar por você nesse momento e agradecer ao Senhor também por termos essa oportunidade de estarmos juntos e compartilharmos a palavra do Senhor. Pai, nós agradecemos por esse momento que estamos juntos, agradecer esse momento que nós temos para levar a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha estar tocando nossos lábios, oh Deus, para que possamos falar. E também, Senhor, aqueles que estão ouvindo, que o Senhor unja os ouvidos, venha tirar todo o dardo inflamado do inimigo que tenta trazer destruição dentro da mente, que vem trazer discórdias, Pai, nos pensamentos. Assim, Senhor, eu te agradeço por cada dia, por cada vida, por cada irmão. Assim, Senhor, somos gratos. Peço, Senhor, que venha nos conduzir nesses dias, oh Deus, através, Senhor, desta série, e venhamos adquirir, Senhor, o entendimento que o Senhor vai nos proporcionar. Assim nós te agradecemos. Amém. Quero iniciar com o texto que está em Mateus 24, no capítulo do Mateus 24, do versículo 6 em diante, onde Jesus ele profetiza sobre os acontecimentos finais. A palavra de Deus nos relata da seguinte forma: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que estas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Interessante, meu irmão, que Jesus, ele profetiza. Havia aqui um questionamento ou uma dúvida. Os discípulos chegam até para Jesus e dizem: Senhor, como vai ser no final dos tempos? O que vai acontecer? Jesus começa a mostrar para eles. Jesus começa a trazer uma série de relatos. Então, nós vemos aqui que Jesus ele diz: vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão presenciar coisas, vocês vão ver isso, vocês vão ver aquilo. Mas a palavra do Senhor é que não entrem em pânico, não fiquem abalados, não venham ter medo. Jesus disse: essas coisas são necessárias que venham acontecer. O tempo do fim ele será marcado por grandes sinais e acontecimentos, mas nós precisamos compreender que Deus está conosco. Quando olhamos para a própria palavra, nós vemos que alguns homens de Deus não foram livres de certos acontecimentos, mas Deus sempre esteve com ele. O Noé não foi livre do dilúvio, mas Deus estava com ele naquele momento. Nós vemos que ele recebe aquela ordem de Deus: construa a arca. Uma palavra foi liberada para a vida naquele tempo, e ele então ele obedece, ele no dia a dia ele está ali desenvolvendo tudo aquilo que Deus o orienta. Então chega o grande momento em que as águas enchem a terra e Deus está ali com ele, protegendo, livrando, mas ele teve que passar por aquele momento. Assim também é o que a palavra está nos
ensinando nesses dias. Nós vamos precisar passar, é inevitável. Jesus disse que é necessário que essas coisas aconteçam, mas não entrem em pânico, não tenha medo. Essa é uma palavra que nós precisamos estar dentro dos nossos corações. A confiança em Deus. Ele está conosco. Ele não nos abandonou. Meu irmão, guarde essa palavra. Deus não te abandonou. Nós precisamos entender que Ele está conosco. E o grande ingrediente neste primeiro dia desta série que eu quero trazer aos irmãos, esse grande ingrediente é a fé. Nós precisamos crer. O cristão, ele não pode se aterrorizar diante das coisas. Eu não posso. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não serão abalados. Eu não posso esmorecer. Eu não posso ficar abatido, porque eu tenho quem cuida de mim. Eu tenho em quem confiar. Meu irmão, entenda isso. Você tem alguém que você pode confiar. E o caráter de Deus é um caráter que inspira confiança. A Bíblia diz que Ele é sempre fiel, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele está cuidando dos seus. O que nós precisamos entender é que por causa do pecado e da desobediência da humanidade, nós vemos que a terra, toda a criação, ela está entrando numa rota em que vai chegar o tempo da justiça de Deus. É o que chama esses últimos tempos. Um tempo em que Deus ele vai exercer justiça, um tempo em que Deus vai destruir o mal, vai aniquilar o pecado. E tudo isso trazem consequências. Tudo isso nós vamos presenciar e ver, mas não vamos ficar abalados, nem tristes, nem amedrontados, ou como nós vimos aqui, aterrorizados. Mas nós temos que crer e confiar naquele que já nos resgatou, naquele que já nos comprou. Nós precisamos entender que o nosso futuro é uma eternidade com Cristo. Se você está me ouvindo e está se deparando com esta palavra e você não tem ainda Jesus na sua vida, eu quero dizer, receba esse Jesus. A Bíblia relata que aquele que crê que Jesus veio em carne, esteve entre nós, Ele morreu pelos meus pecados, Ele tomou o meu lugar, mas Ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai, mas Ele disse que vai voltar. Todo aquele que confessa, que professa esse nome, todo aquele que crê nesse nome, ele é salvo. Se você não tem Jesus, receba Jesus na sua vida, busque, clame, comece a interagir com esse Jesus e você vai ter também esta certeza e você vai ter esse futuro. Quando nós olhamos para Cristo e o recebemos, nós então também olhamos para o futuro e nós enxergamos uma eternidade com Ele. A Bíblia diz que nesse tempo, nessa época, não haverá choro nem tristeza, não haverá lágrima, não haverá dor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. Por isso, meu amado irmão, aqueles que estão em Cristo não vão experimentar a morte, mas vão saltar desta vida para uma vida eterna. Entenda isso, compreenda isso, e isso vai te trazer esperança. Diante de todas essas situações que nós vimos, nós precisamos manter a nossa fé. A fé, ela vem pelo ouvir. A palavra nos ensina isso lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz que a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Olha que interessante, que boas novas são essas? As boas novas são que Cristo, Ele morreu por mim, Ele veio por mim, Ele me amou. E eu o recebendo, eu tenho todos os benefícios que Jesus conquistou por mim na cruz. Essas são as boas novas, que não há mais condenação para aquele que está em Cristo, que eu não estou mais sob o domínio do pecado, mas eu agora tenho um Senhor, eu tenho um Salvador, e eu estou livre dos grilhões, estou livre do Deus deste século, Satanás, que tem aprisionado muitos e destruído muitos. Mas eu preciso ouvir sobre Cristo, eu preciso ouvir sobre Jesus. Meu amado irmão,
O que tem enchido o seu coração, a sua mente, os seus ouvidos nesses dias? Nós precisamos ouvir, e ouvindo de Cristo, nós começamos a criar a fé e a fortalecer a nossa fé. Quando eu ouço sobre Cristo, eu me torno mais forte. Quando eu ouço sobre Cristo, eu olho para as circunstâncias, mas eu confio, porque eu estou cheio da palavra daquele que me salvou, daquele que me comprou, daquele que me amou, daquele que me resgatou. E isso é imprescindível nesses dias. Muitos têm se enchido de muitas coisas, mas quando eu me encho da palavra, quando eu me encho do próprio Senhor, porque o livro de João 1 diz que do princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, a palavra é o próprio Deus. Por isso que quando você se enche dessa palavra, você está se enchendo de Deus. Por isso, nesses últimos tempos, precisamos meditar na palavra. Você precisa arrumar um tempo para todos os dias abrir a palavra, meditar, e Deus vai liberar, como o maná que foi liberado no deserto, aquele alimento que caía do céu. Assim Deus vai liberar dentro do seu coração. A sua mente vai ser protegida, porque quando os dardos inflamados do inferno vierem atingir a sua mente, ela não vai chegar, esses dardos não vão chegar ao coração, porque a palavra de Deus vai te proteger. Por isso precisamos estar cheios da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A fé é o grande ingrediente. A Bíblia relata que sem fé é impossível agradar a Deus. O livro de Hebreus fala sobre isso. E o que seria a fé? A fé, ela mostra a realidade daquilo que esperamos. Aquele que tem fé em Cristo espera em Deus. Aquele que tem fé em Jesus, ele tem essa realidade daquilo que ele espera. A grande pergunta é: será que as pessoas hoje estão realmente tendo fé? Jesus, ele fez um questionamento: quando o Filho do Homem retornar à terra, será que ele encontrará fé? Porque a fé é a única coisa que agrada ao Senhor, é a confiança. Imagine se as pessoas que estão ao redor de você não tivessem fé em você, que não acreditassem em você. Como você se sentiria? Então a fé é o ingrediente principal. Então aqui no versículo 1 de Hebreus 11 fala isso: a fé, ela mostra uma realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que nós não vemos. Meu amado irmão, quando nós olhamos para tudo que está acontecendo no mundo, nós não conseguimos ver esperança. Mas quando nós ouvimos de Deus, quando nós ouvimos de Jesus, então isso nos dá convicção de coisas que nós não vemos. E a Bíblia fala que nós podemos trazer à existência, podemos viver hoje coisas que ainda não podem acontecer, mas que podem ser presentes na minha vida. Isso significa que eu posso ter paz, eu posso ter alegria, eu posso ter essa convicção, eu posso ter esperança, simplesmente por eu estar meditando, confiando, recebendo essa palavra, me enchendo dessa palavra. Aqui no versículo 2 diz que pela fé as pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. A fé te aprova. A fé faz com que você permaneça. A fé faz com que você seja vencedor. No versículo 3 diz: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Aqui a palavra nos fala que pela fé nós cremos que tudo foi criado pela palavra. Nós vemos que Deus, ele criou o mundo pela palavra. Por isso que nós confiamos e entendemos que a palavra liberada de Deus faz a minha vida mudar. A palavra liberada de Deus faz com que eu venha permanecer. Deus prometeu, Deus disse, estará conosco. Deus nos prometeu que seria o nosso auxílio, nosso ajudador, nosso salvador. Ele seria a nossa esperança. Ele diz: eu sou. O que você precisa? Ele diz: eu sou. Isso nos traz uma certeza. E eu preciso crer, meu irmão, nesses últimos tempos, eu preciso viver em fé. O justo viverá pela fé.
É o que está escrito aqui no versículo 6 do texto de Hebreus. Aqui fala: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, entenderam, meu irmão? Aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que se achega ao Senhor, precisa confiar, precisa se aproximar de Deus, crendo que Ele existe e que Ele recompensa. Nós temos um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Nós vemos que o mundo está vivendo uma consequência do pecado. O mundo vive uma consequência da desobediência. A Bíblia nos relata em Gálatas 6,7 que o homem planta e ele colhe. Então nós estamos vivendo uma consequência de tudo que foi plantado no mundo. E infelizmente nós também colhemos essas coisas. Infelizmente nós vamos viver coisas que isso é inerente a esse tempo, porque a Bíblia fala que à medida que os finais dos tempos vai chegando, o amor de muitos vão esfriar. As pessoas serão amantes de si mesmo. Então há um perfil em que não tem como se esperar mais nada a não ser essas coisas que nós estamos vendo mesmo. Mas por isso que Jesus diz: é inevitável, vai acontecer, mas tem de bom ânimo, né? No mundo tereis aflições. Confie em mim, diz o Senhor, porque eu venci. Confie naquele que venceu. E você tem essa certeza que você vai ter uma mente restaurada, um coração restaurado, uma esperança renovada, porque Jesus é a verdadeira esperança. Amém, meu irmão? Pela fé, nós vemos aqui que fraquezas foram transformadas. Isso é algo tremendo, meu irmão. É algo maravilhoso. Olha que diz aqui no versículo 35 do texto de Hebreus: outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Aqui fala que tem pessoas que viveram a sua vida inteira apenas tendo uma esperança que viria uma vida melhor. E quem são essas pessoas? São pessoas que estavam vivendo um tempo difícil, que não havia ali na terra ou no momento que eles estavam vivendo nenhuma esperança naqueles lugares, naquelas pessoas, mas eles viveram sobre uma esperança. Vai chegar um tempo em que eu estarei com o Senhor. Por isso eu te digo, meu irmão, que são às vezes 80 anos nesta terra ou até 100 anos e o homem pode chegar comparado a uma eternidade. Por isso vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena viver acreditando tempos melhores virão. Vale a pena crer no Senhor e olhar para uma eternidade. Se o mundo já não te mostra mais esperança, olhe para a Nova Jerusalém. Olhe para o que Jesus preparou para nós. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Essa confiança nos fará continuar. Essa confiança nos fará sermos restaurados em nome do Senhor Jesus. Isso é interessante. Oh, aleluia. Isso é algo tremendo, meu irmão. É algo maravilhoso. Olha o que diz aqui no versículo 34. Apagaram as chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. A fé, ela tem este poder de transformar a sua fraqueza numa força. Uma força que você nem achava que tinha. E realmente não é a sua força, é a força de Deus que vem e enche a sua vida. Realmente nós não temos força nenhuma, mas aquele que tem fé no Senhor, a força de Deus vai ser presente na minha vida, na sua vida. E isso vai fazer com que você viva esses tempos. Isso vai fazer com que você não se abale com as más notícias. Isso vai fazer com que você não venha se abalar com aquilo que está diante dos seus olhos. Mas você crê naquele que prometeu. Você confia naquele que está acima de tudo. A que foi elevado numa maior altura.
acima de principados e potestades, aquele que venceu a morte. Amém, meu irmão? A minha fé está em Deus, a minha esperança está no Senhor. E nós vemos aqui que essas pessoas depositaram essa confiança. E no versículo 39 deste texto, depois você pode estar meditando nele, fala que todos eles, todas essas pessoas listadas nesse capítulo, tiveram aprovação por causa da sua fé. A fé te aprova, meu irmão. A fé faz com que você passe por circunstâncias. A fé faz com que você seja vencedor. A fé no Senhor vai te levantar. Nós vemos que algumas pessoas desse mesmo capítulo diz: olha, muitos nem receberam, nem viram aquilo que tinha sido prometido para eles, mas eles tinham a certeza, algo melhor está por vir. Deus tinha algo melhor preparado para essas vidas. Deus tinha algo melhor, estava reservado para eles. Por isso, creia nisso, meu irmão. Creia, tenha essa certeza. Cada situação que nós passamos é um momento ou é uma oportunidade para que a nossa fé seja exercitada. Hoje, aquilo que nós estamos passando vai nos preparar para enfrentarmos outras coisas. Nós vemos que Davi, antes de enfrentar Golias, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão. Nós vivemos hoje em tempos diferentes. Podemos dizer que nós enfrentamos uma pandemia, nós enfrentamos uma recessão, nós enfrentamos um momento de escassez, e isso nos preparará para enfrentar algo maior. Aí você diz: pastor, mas você está dizendo que algo maior vai estar por vir? Não é isso, não é somente isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que aquele que confia no Senhor está preparado para enfrentar o que vier, porque Jesus disse: as coisas vão acontecer, mas os que confiam no Senhor não perdem a esperança, não perdem a fé, não perdem a alegria, não perdem tudo aquilo que Jesus reservou para nós, porque nós não somos deste mundo, nós estamos aguardando o momento de estar com o Senhor. Guarde essa palavra, meu irmão. Tira todo o medo, a incerteza, tira tudo que o diabo tem despejado dentro de você. Levante-se nessa manhã, levante-se nesse dia, erga os olhos para o Senhor. De onde me virá o socorro? E o salmista, ele relata: o meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso eu olho para o alto, começa a olhar para o alto. Eu olho para o alto e vejo a mão do Senhor. Eu olho para o alto e vejo Jesus cuidando de mim. Eu olho para o alto, e quando eu olho para o alto, eu entendo: Jesus, ele enviou o Espírito Santo que está comigo. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo está com você, meu irmão. Creia nesta palavra, ele está com você. Por isso, se em algum momento você balançar, se em algum momento você começar a ceder pelo ambiente que você está inserido nesse mundo, peça: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, guarda a minha mente. Espírito Santo, guarde o meu coração. Espírito Santo, ore por mim agora, porque a palavra nos fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diga: Espírito Santo, ore por mim. Eu preciso da sua oração nesse momento, e você vai sentir algo grandioso dentro do seu coração. Você vai sentir algo grandioso dentro de você. Você vai ver Deus te guardando por dentro, meu irmão. Porque o melhor guardar é o interior. Porque aquele que está com seus sentimentos alinhados em Deus, ele enfrenta qualquer situação. Ele é um vencedor, ele é uma pessoa forte, e é isso que Deus quer te fazer. A alegria do Senhor é a nossa força. Para terminar esse relato, esse primeiro dia dessa série, eu quero orar por você. Senhor Jesus, libera sobre os teus filhos, Pai. Guarde-os, Senhor. Nos livra do mal. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Esteja conosco em todos os momentos, Senhor. Seja, Senhor, cuidando das necessidades diárias dos teus filhos, porque o Senhor assim prometeu. Guarde, Senhor, libera paz, alegria, entendimento. Senhor, eu oro nesse momento para que todo dardo inflamado do maligno
venha cair por terra. Oh Deus, que os olhos venham ver. Tira, Senhor, escamas que foram colocadas nesses dias. Senhor, abram-se os ouvidos para que possam te ouvir, porque o Senhor está falando. Oh Senhor, Pai, eu oro, Deus, que venha tirar todo esse desespero do interior, todo esse apavoramento que as circunstâncias estão querendo instaurar na vida dos teus filhos. Libera paz, libera alegria, libera, Senhor, oh Deus, esse modo diferente de viver. Oh Deus, ajuda o Senhor na fé. Oh Senhor Deus, pega-os pela mão, o conduzam, Senhor, nesses dias. Levanta, Senhor, aquele que está caído. Libera, Senhor, esta palavra e que o Espírito Santo venha interagir agora, a partir desse momento, dentro dos corações. Venha tirar o confrontamento, venha tirar toda a frustração, venha tirar todo o medo. Assim nós agradecemos. Oh Deus, sabemos que o Senhor está presente, está cuidando de nós nesse momento. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta palavra. Assim nós agradecemos a Ti. Amém. Amém, meu irmão? Guarde essa palavra no seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está trazendo aos nossos corações. E que Ele venha nos ensinar a viver os últimos tempos, porque nós precisamos permanecer até o final. Amém? Que você seja abençoado, a sua casa seja abençoada. E nos vemos na próxima edição dessa série, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.